Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo, consultor de empresas e como mentor de carreiras, eu contribuo para que profissionais técnicos atinjam e tenham sucesso em cargos de gestão. Eu estou aqui para falar para vocês hoje 7 dicas práticas para você assumir o controle da sua carreira. Ou seja, a carreira é sua, não delegue isso para ninguém. E eu quero falar por que isso é importante. Para começar, antes de começar as 7 dicas efetivamente, eu quero te mostrar por que isso é muito importante contando uma história minha, que eu aprendi isso da pior maneira possível, tomando uma invertida de uma profissional do banco que eu trabalhava. Lá no começo da década de 90, eu trabalhava no Banco Econômico e acabei a faculdade e todo felizão queria logo emendar um curso de pós-graduação e falei, eu quero saber qual curso é melhor para o banco. Né? Já que eu tinha um cargo de gerente de contas, eu queria ser gerente geral, eventualmente ser diretor do banco e tal, mas o que é importante para o banco? Liguei para um departamento que chamava na época lá, Departamento de Planejamento de Carreira, para perguntar, vocês sabem, me conhecem, eu já tinha sido contratado como gerente de conta, me conhecem, e acabei a faculdade de administração agora. Que pós-graduação eu faço? E dei três opções lá de áreas que era de interesse do banco. A profissional que me atendeu, que era encarregada de planejamento de carreira, esse era o cargo dela, era um nível gerencial da área, ela falou para mim assim, Luiz Eduardo, você que tem que escolher. E eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, como assim? Eu estou perguntando, porque se é o departamento de planejamento de carreira, me ajuda a planejar minha carreira. E falei isso para ela. Falei, como assim? Eu estou te falando, você sabe quais são as possibilidades dentro do banco e tal. Ela falou assim, Luiz, quem vai ficar com você até o fim da sua carreira é você. Falei, se você sair do banco amanhã e estiver fazendo um curso, ou tiver concluído um curso que você fez por causa do banco, como que você vai se sentir? Como que nós vamos nos sentir indicando um curso que é bom para nós e eventualmente não é bom para você? Então, essa história ilustra bem por que eu estou falando. Você tem que assumir o controle da sua carreira. Não delegue isso para a empresa, não delegue isso para o seu chefe, aceite dicas e opiniões, aceite visões diferentes, mas a decisão final tem que ser sua. Você é 100% responsável pela sua carreira, ok? Então, diante disso, eu falo muito de autogestão de carreira. O que eu posso fazer para gerenciar a minha trajetória profissional? Então eu trouxe aqui 7 dicas e quero falar para vocês aqui, são dicas práticas, o que fazer para ter esse controle da carreira, né? Assumir definitivamente o controle da carreira. Dica número 1, tenha objetivos e metas de carreira claras. Então, eu quero ser gerente. Eu sou um técnico, engenheiro, eletricista, por exemplo, e quero ser gerente. Gerente de que área? Gerente em qual empresa? Delimite o máximo que você puder esse cargo que você quer. Por que isso é importante? Para definir as ações, porque querer ser gerente é muito vago. E aí a tendência sempre é essa, e eu repito muito isso aqui para quem me segue sabe, a tendência é você buscar mais capacitação técnica, que não vai atender suas necessidades de gerente, certo? Então, primeira dica, tenha objetivos e metas claras. Quando eu falo de objetivos e metas claras, é não só o cargo e a empresa, mas que prazo. Eu quero ser gerente daqui a 2 anos, a 3 anos. Então, o que eu tenho que fazer nesse período aqui? E aí, talvez as próximas dicas te ajudem nisso. Mas, sem meta, sem objetivo claro, o dia a dia fica muito pesado. E aí, eu sempre faço um joguinho de palavras que eu falo que você vai levantar da cama, abrir a lojinha e ver o que vai acontecer no dia. Isso não é produtivo. Né? Pode atender a tua necessidade de emprego, de trabalho, mas não atende a necessidade de carreira, é diferente. Ter que ganhar o dia a dia é uma coisa, construir uma carreira é diferente, que passa por fazer bem o dia a dia. Então, quando você tem uma meta clara de carreira, você acaba se motivando para aquelas coisinhas chatas do dia a dia. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que passar por isso. Então, desenhe, estampe na sua mente seus objetivos principais de carreira, que passam por conquistas financeiras, conquistas patrimoniais, conquistas pessoais, por exemplo, eu quero me casar, eu quero ter filho, enfim, passa por um monte de coisa. O sucesso profissional
que possibilita a gente subir na vida, progredir, se desenvolver pessoal, profissionalmente, patrimonialmente, inclusive. Certo? Segunda dica, escolha um modelo. Modelo pessoal mesmo. Quem já fez, quem faz ou fez aquilo que você quer fazer? Quem está na função que você gostaria de ocupar? O que aquela pessoa fez e faz? Ela fez para chegar e faz atualmente no cargo que você precisa aprender, você precisa se capacitar, você precisa eventualmente até conversar com ela. E aqui eu faço um parênteses dentro dessa dica, não é a mesma coisa, mas esse modelo, se for da própria empresa, se for do seu círculo pessoal, que não precisa ser, ele pode ser seu mentor. Peça uma conversa com ele, peça dicas, peça orientação. As pessoas fazem isso de bom coração. Eu fiz isso muito na minha carreira profissional. Eu vi uma pessoa num cargo e desempenhando uma função de um jeito que eu gostaria de desempenhar um dia, e com valores coerentes ao meu, eu fazia uma ligação, mandava um e-mail, vamos conversar, tal. Muitas vezes fui convidado para um almoço, para um café, e às vezes vários com a mesma pessoa. Teve um diretor do banco que ele foi dar uma aula na faculdade que eu estava fazendo uma especialização, lá na FIA, aqui em São Paulo. Eu estava fazendo uma especialização, ele foi dar uma aula lá. E eu vi ele lá, no dia seguinte eu liguei para ele, João, tal. Conversei com ele no intervalo e ele me recebeu e me chamava. Luiz, quando você quiser, vem aqui bater um papo. Toda vez que ele mandou a secretária dele falar isso para mim, eu ia lá, marcava na mesma hora com ela. Então, por quê? Porque era interessante para mim e isso dava prazer para ele. Ele estava contribuindo para outras pessoas seguirem um tipo de pensamento profissional que ele tinha. E isso nos fez amigos. Cuidado com esse negócio. Quando eu falo escolha um modelo, na minha função de mentor de carreira, eu sempre peço para os meus clientes escolherem um mentor, um modelo. E aí eu falo, pode ser da família, pode ser uma personalidade pública que eventualmente não é do seu círculo, pode ser um profissional da sua própria empresa, enfim, deixo bem aberto. E é muito comum ter o pai, a mãe como modelo. Não se atenha a isso. Tenha esse pai, sua mãe, parentes próximos como modelo de vida, modelo de valores. Eventualmente, não vai ser o seu modelo ideal de carreira. Por exemplo, meu pai não servia de modelo de carreira para mim. Amei de paixão, já é falecido, mas não era modelo de carreira para mim, por vários fatores que não cabe nesse vídeo. Mas, então, ter esse negócio, o meu modelo é fulano de tal, cuidado, o carinho, o amor, o afeto que você tem por uma pessoa, nem sempre vai te ajudar a ter referências que te levem a conseguir o sucesso profissional que você quer e que eu quero que você tenha, certo? Então, escolha o modelo e ainda que seja uma personalidade, pesquisa, na internet tem um monte de canais de empreendedorismo falando da vida das pessoas, tá? Veja o que essas pessoas fazem de diferente, o que elas fizeram que a maioria não faz, a gente vai falar aqui em uma das dicas daqui a pouco. Terceira dica, entregue resultado maior do que o esperado. Entregue mais do que você foi contratado para entregar. Hoje tem um termo em inglês aí muito usado que é o over-delivery. Entregue mais, entregue acima, surpreenda. Tem gente que fala assim, mas eu sou pago, eu sou contratado por hora. Mas o que a empresa contrata você por hora porque é legislação, porque tem 1000 entraves burocráticos aí que te obriga a fazer isso. Mas o que ela quer de você é resultado, certo? Resultado quantitativo e qualitativo. Cumprir 8 horas de trabalho, 12 quando é turno, tal, não interessa. O que você faz nesse período que você fica na empresa? Então, tenha um resultado superior. Eleve o teu padrão de entrega. Pense em quantidade, se for volumétrico o teu serviço aí, e principalmente em qualidade. A forma como você faz, a forma como você entrega, a forma como o usuário do seu serviço, seja ele qual for, recebe isso. Certo? Então, as pessoas têm que estar satisfeitas com o seu atendimento, com a sua execução de tarefa, com a sua cooperação
com o ambiente todo. Enfim, faça mais do que você foi contratado para fazer. Quando fala assim, eu sou operador de elétrica, vamos falar qualquer coisa, só para continuar na área da engenharia elétrica. Eu sou operador de elétrica. Cuidado, pense que o título não é o mais importante. Eu, por um período da minha carreira, eu dei aulas na Universidade Corporativa da Petrobras. Para quem fazia concurso de operador de refinaria e ia trabalhar como operador de refinaria. O concurso era operador de refinaria. Tinha muito engenheiro formado lá. E essas pessoas, aí tinha um conflito na cabeça deles, porque essas pessoas podiam entregar muito mais pelo conhecimento técnico, alguns até pela experiência. Tinha gente com bastante experiência já como engenheiro que fazia o concurso de operador para poder entrar lá. Então tinha dois problemas ali. Tinha duas características. Primeiro que ele podia entregar muito mais do que ele era contratado para fazer, porque ele era contratado para operador e ele era um engenheiro experiente. Mas o segundo era negativo para ele ia continuar como operador indefinidamente. Tinha alguns que queriam a estabilidade, queriam os benefícios de trabalhar numa Petrobras e não sofriam com isso. Tinha outros que na página 2 ali começava a ficar muito chateado, desmotivado, em uma pré-depressão em alguns casos, porque tinha muito mais potencial do que estava sendo exigido dele. Então, use todo o seu potencial. Se não for naquele lugar, se aquele lugar não for reconhecido pela empresa, não for reconhecido o seu potencial, aplicou, treinou, contribuiu, a carreira é sua, né? A carreira não é da empresa, não é do seu chefe. Então, grave bem isso. Entregue resultado maior que o esperado. Quarta dica. Faça o que ninguém faz. E eu não estou falando serviço sujo, não. Tem gente, tudo que ninguém quer fazer eu vou lá e faço. Vira aquele cara útil, muito útil, aquela pessoa muito útil, porque não tem tempo ruim, e estoura horário, e faz, daqui que eu faço, daqui que eu entrego. O reconhecimento para isso é baixo, porque vira o famoso pé de boi. Você já ouviu falar, esse cara é um pé de boi. Eu nunca vi um pé de boi que é o diretor da empresa. Eu sempre vejo o pé de boi que é o coitado que se mata lá, faz tudo que ninguém quer fazer, ou que não consegue ou não quer fazer, né? E pior que não quer, que não consegue, pega e não dá conta, na hora que sobra, com o prazo estourado, tudo, entrega lá para aquele cara que ele faz. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo faça o que ninguém faz, é o seguinte, o que eu preciso e posso fazer a mais para a minha carreira? Fazer um curso, aprender em outra área, pedir um job rotation lá, pedir uma rotação de função, eu queria aprender aquela área, posso ir lá, tal. Negocia, faz. E principalmente faz aquilo que for do seu alcance. Eu tive alguns benefícios na carreira porque eu simplesmente pedia. Tinha gente que falava assim, Luiz Eduardo, como você conseguiu, trabalhando em São Paulo, voltar para o interior? Isso lá 1987. Eu estava no Banco Econômico, em São Paulo, minha esposa tinha ficado no interior, e eu bati na porta de um diretor lá, correndo todos os riscos. E com 24 anos de idade, um ano de casado, bati na porta lá e falei, eu estou em São Paulo, assim, 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 gostaria de voltar aqui para a região de Americana, de Campinas e tal. E arrumaram uma vaga para mim lá, e eu voltei. Aí todo mundo falava assim, Luiz, ninguém consegue voltar. Eu falei, quem pediu? Eu fui lá pedir, eu me armei de todos os argumentos que eu tinha e de coragem, porque eu podia ter todos os argumentos do mundo e não ter saído da minha mesa. Né? E depois, quando foi para voltar para São Paulo, eu voltei numa situação melhor, diferente, já em outro banco. Mas eu tive várias situações dessas. O banco só paga, por exemplo, 70% da faculdade. E eu precisava que pagasse 100% de um curso que eu fiz lá. Pedi, os caras puxaram minha ficha lá, dá para pagar, pagou. Aí eu falei assim, mas não pagou para ninguém. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, eu estou falando que eu pedi. Então, fazer o que ninguém faz passa por isso. E fazer o curso que eu fiz do meu recurso, que sacrificava a minha vida pessoal, eu decidi que por 1 ano e meio dá para mim fazer isso? Dá.
Negociei com a minha família, negociei com a minha esposa, com o meu filho, que já tinha idade para participar da conversa, e falei, ó, nós vamos ter duas coisas aqui, um investimento financeiro e uma escassez de tempo meu que vai tomar o fim de semana durante 1 ano e meio. Vamos, vamos. Eu fui e fiz. Ninguém queria fazer. Imagina que eu vou fazer, eu vou ficar longe, vou gastar dinheiro, o banco não vai pagar. Então, eu falo, se você fizer o que todo mundo está fazendo, você está no mesmo caldo. Está igual, igual. Para se diferenciar, precisa fazer alguma coisa a mais. Tem um ditado de um campeão de CrossFit, e o Fraser, ele fala o seguinte: durante o ano eu faço o que ninguém quer fazer. No fim do ano eu ganho, eu tenho o resultado que ninguém tem. Pronto, é isso. Então, é manter-se atento no foco, na primeira dica, lá, na tua meta de carreira. O que eu preciso fazer para chegar lá? E faça mais, melhor e diferente do que os outros. 5. Conheça o seu mercado. Ó, eu sempre falo que existe mercado bom com empresas ruins e existem empresas boas em mercados ruins. Porque depende de uma série de fatores, uma série de eventos que são internos e externos, e tem empresas que se adaptam melhor a isso ou não. Então tem mercado muito bom e que empresa mal administrada que está quebrando. Conheça o seu mercado. Você não sabe quanto tempo você vai ficar naquela empresa, naquela situação em que você está preparando a sua carreira para aquela empresa. Por exemplo, eu fui bancário. É preciso falar quantas vezes os bancos foram vendidos, comprados e trocados de mão e tal. Se eu estivesse dependendo de alguém me conhecer, daquela empresa cumprir o que me prometeu eventualmente, eu estava ralado. Então, quando você é dono da sua carreira, você está no comando da sua carreira, você assume essa responsabilidade de se tornar conhecido. Quando você conhece o mercado, como o mercado te conhece, participe de eventos, participe de congresso, de comissões dentro dessas associações de classe, esteja presente no mercado. E hoje não dá para falar de ser conhecido no mercado sem falar de LinkedIn, por exemplo. Publique no LinkedIn, tenha um perfil ativo. Mas eu vejo muito, e imagina na minha profissão, de consultor de empresa, mentor de carreira, palestrante, eu vejo muita gente que entra no LinkedIn na hora que perde o emprego. E aí já entra pedindo, né? Pedindo conexão primeiro, depois pedindo se pode enviar o currículo e tal. E não tem problema nenhum nisso. Mas é muito melhor se você se antecipa e já está lá. Né? Em vez de você ter que pedir, você receber convite. Né? Então, seja uma pessoa de mercado. Dedique-se, seja 100% leal à tua empresa, a empresa que paga o teu salário, mas mantenha o olho no mercado e faça com que o mercado te veja. Ok? Então, quinta dica, conheça o seu mercado. Sexta, contribua, coopere, participe. O máximo que você conseguir. Você, no mínimo, vai estar aprendendo mais. Quando e eu falo, colabore, coopere, participe com o seu chefe, com a sua equipe, com a sua empresa e com o mercado. Quanto mais você fizer isso, mais você reforça aquele fato de ser conhecido e reconhecido, mesmo que internamente. Né? A pessoa que contribui, e eu falo, contribuir com tarefa, execução de tarefa, é a parte mais fácil do negócio. E é bom também, não tem problemas com isso. Se a demanda naquele momento é parar tudo que você está fazendo e ajudar a resolver um problema braçal, manual, lá, faça isso, não fale com isso. Mas contribua, participe, colabore também com ideias, com inovação. E pense assim, ó, inovação, tem gente que fantasia inovação como sendo um negócio, pô, eu não sou inovador, eu não sou um cara criativo, não é isso que eu estou falando. É conhecendo o teu negócio, o que dá para fazer melhor.
melhorar um processo, enfim, até aplicar um processo que você conhece de outra empresa, sugerir e tal, mas chegar com argumentação firme, com oportunidade. Não é mudar por mudar. Quando você colabora com as pessoas, você se torna um cara necessário. E pense assim, tem gente que fala para mim assim, ah, mas Luiz Eduardo, os caras vão achar que eu sou puxa-saco. Depende, eu falo que ser puxa-saco é uma questão de postura, de como você faz as coisas, e não do que você faz. Quem colabora, contribui, participa e, enfim, se doa para um negócio, com uma postura ética, leal e agregadora, inclusive com os colegas, tal, porque o cara que vai lá, se oferece, quer fazer sozinho, quer esconder o leite, esse cara é o tipo de cara que eu refuto. Mas não seja isso, seja aquele cara que contribui de verdade e ensina, enfim, compartilha conhecimento que tem. Isso, ser puxa-saco, para falar um português mais chulo aqui, ser puxa-saco é questão de postura e não de entregar mais, não de contribuir com o chefe. Descubra, nesse fato de contribuir, cooperar, descubra, e às vezes não é nem descubra, é perguntar diretamente. Quais são as dificuldades do seu chefe que você pode ajudar? Tem gente que fala assim, ah, mas ele vai empurrar em mim as coisas que ele não gosta de fazer. Depende do que for, se não for nada antiético. Por exemplo, eu já vi chefe que delegava funções de gestão e tagueada, com senha, até entregava para outro. Isso aí não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, o que meu chefe não gosta de fazer, ele tem que fazer, que se eu fizer, eu aprendo e apareço mais para o andar de cima. É isso. Vai lá e faz. Né? Não vou falar de novo que eu fiz muito, porque eu fiz, né? Mas não é de mim que eu estou falando de vocês. Tem gente que fala, imagina, depois eu vou fazer a função do chefe, melhor coisa do mundo. Você se torna um cara que vai conhecer funções que ninguém mais conhece e que, numa linha de sucessão aí, dependendo de postura e tudo mais, a gente fala sobre isso em outro vídeo, e talvez seja já no próximo vídeo e vocês vão ficar sabendo. Eu vou falar de posturas e tudo mais, que se tornam o diferencial, que postura você tem que ter. Mas não é o fato de fazer ou não fazer que vai te taxar como isso ou aquilo. Então faça, contribua, colabore, faça sua equipe, imagina seus pares, você tem um gestor e você faz parte de uma equipe. Faça a sua equipe ser a melhor equipe do mundo. Você vai aparecer mais com isso. Certo? Vamos lá então para a sétima dica e a última dica das que eu separei aqui para a gente falar hoje. Comunique-se. Se você fizer tudo isso que eu estou falando aqui e ninguém perceber, ninguém se atentar a isso, pouco valor vai ter. Vai ser mais uma vez aquele cara útil lá que faz um monte de tarefa e não aparece para ninguém e de repente é taxado do cara, nossa, aquele cara é tão dedicado, aquele cara é um pé de boi e soca serviço nele. Então, comunique-se, se posicione e comunique o que você está fazendo, né? Valorize a sua entrega. Não é? Tem gente que fala para mim assim, não, mas Luiz Eduardo, o chefe tem que ver o que eu estou fazendo. E às vezes não vê. E não é maldade. A gente nunca sentou na cadeira do nosso chefe. E aí você vai ver que ele está atento a você e mais 300 coisas diferentes lá, com complicações várias no dia a dia. Então, não espere que alguém tenha que reconhecer o que eu estou fazendo. Eu entendo esse sentimento, já tive também na vida, mas entendi que não é, eu tenho que demonstrar. Então, eu falo assim, eu faço isso? Faço. O chefe está vendo? Tá. Eu tenho certeza? Tem. Não está valorizando. Tem que rever. Por que ele não está valorizando? Qual que é a linha desse gestor? Né? De repente o cara, né, não é um cara que você tem que se apegar para subir na carreira, que você tem que se apoiar para subir na carreira. Não é. Mas, não, ele está reconhecendo, mas está com dificuldades internas lá. Conversa com ele, de repente, né, dentro da própria empresa, estrutura, políticas e tal. Às vezes é uma dificuldade real. Né? Converse com o chefe e tal, e vê o que eu faço, como que eu continuo. Troque ideia. Ser o dono da própria carreira não quer dizer que o chefe, né? E desculpa quando eu falo chefe, tem gente que não gosta, mas eu estou falando na linguagem nossa aqui. Né? O gestor, o gerente,
pode ser qualquer nível superior, mas o seu direto, o seu chefe direto, ele pode ter ajuda, ele pode ajudar você na sua carreira, óbvio que pode. Quando eu falo, não dependa dessas pessoas, não dependa da empresa, não dependa do chefe, mas em todas as empresas que eu passei, não foram muitas, felizmente, mas principalmente nos 3 bancos que eu trabalhei, os 3 me ajudaram muito profissionalmente, certo? E eu tomei consciência do jeito que eu falo aqui para vocês, no segundo, mas no primeiro eu me candidatei para um programa de trainee, eu que fui lá apertar o botão, lá não pedi ordem para ninguém, até o meu gerente, eu era caixa, me candidatei a um programa de gerente de trainee. E o meu gerente geral não sabia receber o comunicado de cima para baixo lá. E ele me chamou e eu tomei um susto. Você se candidatou aqui, não me falou e tal. E não precisava falar, né? Mas ele esperava que eu falasse. E faltou habilidade, faltou experiência. Mas, e ele falou, eu poderia te ajudar com uma recomendação e tal. Eu falei para ele, então recomenda aí agora que eles estão pedindo, toca pau aí. Mas enfim, quem tomou a atitude fui eu. De forma intuitiva, mas foi. Não espere ser reconhecido por tudo que você faz. Demonstre o valor daquilo que você faz e busque o reconhecimento. E buscar o reconhecimento passa por, se não é nessa porta, vai ser em outra. Por isso tem que estar atento a todos esses detalhes aí. Eu vou repetir para vocês, 7 dicas, eu vou falar só os tópicos. 7 dicas importantíssimas para você assumir definitivamente o controle da sua carreira. Dica número 1, tenha objetivos e metas de carreira. Dica número 2, escolha um modelo. Quem faz ou fez o que você quer fazer. Dica número 3, entregue resultado maior que o esperado. Número 4, faça o que ninguém faz. Número 5, conheça o seu mercado e seja conhecido pelo mercado. Número 6, contribua, coopere, participe, seja ativo. E número 7, comunique-se. Ok? Pessoal, eram essas as dicas que eu tinha para vocês hoje. Eu desejo que todo profissional técnico que queira de fato evoluir para a carreira de gestão se capacite nos aspectos não técnicos, não específicos da profissão que você escolheu, porque isso vai fazer a diferença daqui para frente, certo? Pense nisso, jamais diminua a importância dos aspectos técnicos que você tanto preza, e eu também valorizo, parabéns, mas saiba que isso foi muito importante para te trazer até aqui. O que vai te impulsionar são outros comportamentos, outras visões, outras posturas que você tem que adquirir a partir de agora, ok? Era isso. Eu desejo para vocês muito sucesso, alegria e felicidade. Um abraço.